Olá pessoal, a paz do Senhor para vocês. No último resumo nós vimos acerca da Alta Idade Média e a igreja tomou uma posição oficial onde eles adotaram o semi-agostinianismo como a sua mecânica da salvação. Essa metodologia durou até o final da Alta Idade Média e é onde nós entramos no assunto de hoje, que vai falar sobre a Baixa Idade Média, período que corresponde entre o século X até o início do século XVI. Dentro da igreja começou a surgir um forte apelo e apego à metodologia da mecânica da salvação pelagiana e semi-pelagiana. Nota-se também que nesse período a simonia, que é o comércio do sagrado, e o nicolaísmo, que é a devassidão moral completa, começou a ganhar muita força. Nota-se também que nessa época a prática imoral era compensada por meio de obras e de penitência. Não obstante, no início do século XVI começou-se uma forte campanha para a venda de indulgências, cujo intuito era a contribuição para a construção da Basílica de São Pedro. Por conta dessas circunstâncias, um movimento de agostinianismo rígido começa a ganhar proporção dentro da igreja. A primeira fase é uma fase onde não há uma grande profusão de pessoas. Eu vou destacar aqui Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dizia, de maneira bem resumida, que haveriam os salvos predestinados e os salvos não predestinados. Os salvos predestinados, salvos segundo a predestinação ou a eleição, nunca perderiam a possibilidade da salvação. Eles permaneceriam salvos até o final dos tempos. No entanto, com relação aos não predestinados, aqueles que foram salvos pela graça eficiente, esses poderão sim perder a salvação porque eles não fazem parte dos eleitos de Deus. Tomás de Aquino também defendia a ideia de que somente após a inserção da graça preveniente no homem é que o homem seria capaz de responder à salvação. Já na segunda fase, nós temos as figuras dos pré-reformadores, entre eles John Wycliffe, John Hus e Martim Lutero, sendo que Martim Lutero já é considerado como a era moderna. O Wycliffe, que era professor da Universidade de Oxford, ele se opõe à igreja de uma maneira muito forte. Ele fala a seguinte frase: o Papa é corrupto e anticristão e maligno. Os frades são adúlteros da palavra de Deus e usam os véus coloridos das prostitutas. O Wycliffe também defende que a salvação viria somente pela fé, e ele passa a colocar as tradições da igreja como segundo plano. Para Wycliffe, a única regra de fé e conduta para o verdadeiro cristão é a Bíblia. E ele faz uma diferenciação fundamental sobre o que seria a igreja local e o que seria a igreja corpo de Cristo, dizendo que nem todo mundo que faz parte da igreja local faz parte do corpo de Cristo. Passando já para o capítulo 5, o autor começa a tratar sobre Martinho Lutero. O Lutero jovem editou uma obra chamada A Escravidão da Vontade. Essa obra tinha como intuito combater aquilo que Erasmo de Roterdã pregava, para poder se opor à ideia de que o homem tinha um livre-arbítrio preservado. Lutero chega ao ponto de dizer que o livre-arbítrio nada mais é do que uma ficção. Lutero vai defender, enquanto jovem, que a salvação depende única e exclusivamente de Deus. O autor chega a frisar que Lutero seria o que é chamado hoje de calvinista de 5 pontos, sendo que desses 5 pontos, durante a sua vida, ele vai acabar mudando 3. Ele que estudava as obras de Armínio e de Ockham
foi orientado pelo seu mentor a deixar um pouco de lado as doutrinas e focar o seu estudo apenas na Bíblia. Foi por causa dessa orientação que Lutero começou a mudar a sua forma de enxergar a mecânica da salvação. E isso fica muito mais evidente quando nós olhamos o relacionamento de Lutero com Felipe Melanchthon, que era seu amigo e se tornou também o seu sucessor. Felipe defendia que havia, na verdade, uma participação do homem para a sua salvação. No final da sua vida, Lutero vai começar a dizer que existe sim o livre-arbítrio e que ele é fundamental para a salvação do homem. E ele estava tão convencido disso que na sua principal obra, A Escravidão da Vontade, onde ele dizia que o livre-arbítrio era uma ficção, ele faz uma anotação dizendo que a interpretação que deve ser dada não é bem essa. No resumo de tudo, os luteranos acreditam hoje, em sua maioria, que a mecânica da salvação tanto é monergista, Deus proporciona todas as coisas, quanto sinergista, a partir da manifestação do homem pela salvação, que Deus trabalha para que esse homem produza frutos de vida eterna e esse homem também precisa desejar ter uma vida de santificação.